Queridos, foi falado hoje aqui, os irmãos devem ter percebido, bastante sobre missões. Na palavra inicial, no louvor das irmãs, no louvor dos jovens. Então, louvado seja Deus por isso. Mas, para fazer missões, é importante você estar preparado. Você não pode mandar um soldado que ainda não está preparado, que ainda não é soldado, para a guerra. Você não pode mandar um aspirante para a guerra. É necessário que haja uma preparação antes. É necessário que você se fortaleça. E no nosso caso é necessário que a gente se encha com a palavra de Deus, com a armadura de Deus, com todas as ferramentas espirituais as quais o Senhor Ele deixou para nós, para que lutássemos. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. E os dias têm se passado, os dias são maus, são difíceis, os dias em que nós vivemos hoje. E para qualquer lugar que você olha, você vê de tudo. E tem sempre uma coisa em comum, o pecado. Para qualquer lugar que você olha, você vê pecado. Nós vindo aqui no caminho, tinha uma quadra, né, pastor? O pessoal fazendo uma baita festa mundana ali na quadra. Jovens e crianças, né, crianças pequenas, vendo jovens e adultos fumando, bebendo. Então estamos cercados de pecado. E não somente fora da igreja, mas também dentro da igreja. Não podemos ser hipócritas e falar assim, não, eu não tenho pecado. Ah, eu já parei de pecar há muito tempo. Deus, Ele conhece o nosso coração. Então não tem por que querer bancar o santarrão, não tem por que querer esconder as nossas falhas. A igreja do Senhor, ela é como um quartel, onde nós estamos aqui para nos preparar e nos capacitar para enfrentar o inimigo lá fora. Glórias a Deus. E o primeiro passo para se preparar é conhecer as suas próprias limitações, os seus pontos fracos, onde você precisa de ajuda. E nesse texto que nós lemos, nós vemos aqui uma batalha espiritual. Nós vemos aqui o inimigo enfrentando Eva, uma serva de Deus. E nós percebemos que essa batalha ela perdeu. Foi quando o pecado entrou no mundo. Só que a experiência que essa batalha nos traz nos deixa melhor preparados para enfrentar as nossas próprias lutas, as nossas próprias batalhas. Se você me perguntasse por que é importante escutar essa palavra hoje, eu te diria, é porque o inimigo está tentando nos derrubar. E se você não conhece a estratégia do inimigo, se você não sabe como que ele trabalha, então você tem grandes chances de cair. Ainda que você esteja num lugar sem pecado, no jardim do Éden, ainda que você esteja num lugar onde a presença de Deus passa todo dia à tardezinha, ainda que você esteja num lugar onde o seu esposo é crente, o seu esposo fala com Deus diretamente, ouve a voz de Deus no seu ouvido todo dia, o Senhor descia, conversava com Adão, ainda que você esteja nesse nível de espiritualidade, se você não conhece a estratégia do inimigo, como ele trabalha, tem grande chance de você cair. Então, nessa mensagem, nós vamos ver aqui 6 passos da estratégia de Satanás, a estratégia da serpente, para nos derrubar. Hoje nós vamos desmascará-lo aqui. E sabe o que é mais interessante? É que ele usa sempre a mesma estratégia. A mesma que ele usou aqui no Jardim do Éden, ele vem usando ao longo dos anos. E eu acredito que é porque funciona. Ele vem usando sempre a mesma estratégia, ele não muda. Não muda. Para derrubar o ser humano, para derrubar o servo de Deus, para derrubar a serva de Deus, ele usa sempre a mesma estratégia. Sabe o que é mais triste? Nós estamos caindo sempre na mesma armadilha. Estamos sendo enganados sempre pela mesma mentira, sempre pelo mesmo conto. Estamos caindo sempre na mesma armadilha do inimigo, sempre na mesma estratégia. Mas a partir de hoje, você vai conhecer a estratégia do inimigo, vai saber exatamente como ele trabalha. E daqui para frente, você só cai se você quiser. Aleluia. Quem acredita nisso? Glória a Deus.
O objetivo do inimigo é te afastar da presença do Senhor. Só que não por um momento. Ele quer te afastar para sempre. E ele tem todo um plano que eu descrevi aqui em 6 passos. O plano que ele utiliza para nos afastar de Deus para sempre. Não é por algum momento, é para sempre que ele quer nos afastar. E ele usa sempre a mesma fórmula, sempre a mesma tática, a mesma técnica, os mesmos passos, na mesma sequência com todo mundo. Tanto aquele que serve a Deus, como aquele que um dia já serviu a Deus. Olha o que o versículo 1 está dizendo. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. E ela perguntou à mulher. Em primeiro lugar, sabemos que não era uma cobra comum. Sabemos que tinha algo mais nessa cobra aqui, nessa serpente. Ela estava possuída, possessa pelo espírito de Satanás, por um espírito imundo. E possessão de animais é comum. A Bíblia não fala disso somente aqui no Gênesis. Lá no Evangelho de Marcos, já no Novo Testamento, no capítulo 5, nós vamos ver uma outra possessão de animais, no endemoniado gadareno. A Bíblia diz que os espíritos que estavam na vida daquele homem saíram e habitaram numa manada de porcos que estava ali passando, e os mesmos se precipitaram no mar. Então, mais uma vez, nós vemos o demônio possuindo animais. Qual que é, então, aqui o primeiro passo da estratégia de Satanás? Ele nunca vem até mim ou até você diretamente. Esse é o primeiro passo da estratégia dele. Ele nunca vem diretamente. Ele sempre se esconde atrás de algo ou de alguém. Aquela história é verdade. Se você pensa que o inimigo vai aparecer para você de chifre, de rabo, com o tridente na mão, não é assim que ele trabalha. Ele é covarde. Ele se esconde atrás de alguma coisa. Ele se esconde atrás de alguém ou de algo. Pode ser até mesmo um animal, o que significa que até os nossos bichinhos de estimação que temos em casa, nós temos que vigiar com eles. Parece piada, mas é verdade. Isso é sério. O inimigo sempre se esconde atrás de alguma coisa. E olha que interessante. A Bíblia fala de astúcia, que essa cobra aqui era o animal mais esperto entre os animais do campo, não do mar ou do céu, mas do campo. Era o mais esperto. Então ele usou o animal mais esperto para poder armar a sua estratégia, para poder vir até Eva e tentar derrubá-la espiritualmente. E interessante que a serpente se aproxima, ou Eva se aproxima, e você não percebe em nenhum momento Eva com medo de cobra. Eva não tem medo de serpente. Já reparou isso? Nós temos. Mas Eva não. O que significa? Que antes da queda, antes do pecado, no jardim do Éden, existia uma harmonia entre o homem e os animais. É por isso que a cobra não representava perigo para Eva. É por isso que ela ficou ali e conversou tranquilamente. Não representava perigo nenhum. É por isso que Adão pôde chegar bem perto de uma cobra, apontar o dedo e dar um nome para ela. É por isso que Adão pôde chegar perto de animais perigosos, como urso, leão, talvez escorpião, animais peçonhentos, apontar o dedo e dar um nome para eles. E dizer, esse aqui vai se chamar isso, esse aqui vai se chamar assim, esse aqui vai se chamar assado. Porque existia uma harmonia. Provavelmente existia uma harmonia entre os animais e o homem. Então não tinha problema nenhum Satanás possuir uma cobra e se aproximar de Eva. Não tinha problema para ele. Por quê? Esse é o segundo passo da estratégia de Satanás. Ele usa alguém que não te assusta. Ele sempre se esconde atrás de algo ou de alguém. Primeiro passo. Segundo passo. Ele vem de uma forma que não te assusta. Se você pensa que ele vai vir à noite, no meio da noite, para te assustar, não. Ele não ganha nada te assustando. Ele não ganha nada colocando medo em você. Porque se ele coloca medo em você, ele te avisa que está chegando, e aí você se prepara. E não é isso que ele quer. Olha ao seu redor.
Quantas coisas não te assustam? Quantas coisas parecem inofensivas? Quantos colegas, quantas amizades, no trabalho, na escola, no bairro onde você mora, até mesmo no meio da tua parentela, entre os seus parentes, tios, sobrinhos, primos, quantas pessoas parecem inofensivas para você? Mas é assim que o inimigo gosta de trabalhar. Usar algo ou alguém que não cause espanto em você. Porque se ele usasse um animal que assustasse Eva, ela ia correr, ela ia se afastar, e o plano dele não ia prosseguir. Então ele se esconde atrás de algo ou de alguém, ele nunca vem diretamente, e ele usa alguma coisa, ele trabalha de uma forma que não assusta você, que não espanta você. Eva estava do lado do próprio demônio e não sabia. Estava do lado do inimigo das nossas almas, do diabo em pessoa, e não sabia. Estava do lado do ser mais perigoso da terra e não sabia. Porque ele vem de uma forma que não te assusta. Porque se ele te assustar, você se prepara para enfrentar. Se ele te assustar, aí você vai para oração, você vai para o jejum, aí você vem pedir oração do pastor, aí você faz campanha. Então ele vem, ó, e você pensa que não está acontecendo nada. Eva olhou para a cobra e não, está tudo bem. Pode ser que você olhe para ele, ou para o algo, ou para alguém que ele está usando, e diga, está tudo bem. Irmão, cuidado com as tuas amizades, cuidado com quem anda com você, cuidado com quem se aproxima de você. Não estou falando dos seus irmãos da igreja que estão buscando a Deus também, não, querido. A cobra que chegou, uma amizade nova, uma pessoa nova. Cuidado com isso. Cuidado com novidades que aparecem. Quando não te assusta, quando não parece que é perigoso, aí é que você tem que dobrar a atenção. Quando parece que é inofensivo, aí é que você tem que dobrar a sua atenção. O que ele quer com esse segundo passo? Ele quer ser o seu amigo. Ele se apresenta como amigo. Ele vem de uma forma que você não identifica, que é algo perigoso, e ele tenta o quê? Uma amizade. Ele não vem como inimigo. Sabe quem são os teus inimigos? Conhece teus inimigos? O nome deles? Pessoas que falam mal de você, pessoas que não gostam de você, pessoas que fecham a cara para você. Com esses aí você não precisa se preocupar não. Nem um pouco. Eles são muito sinceros. Não gostam de você e pronto. Agora, o verdadeiro inimigo não. Não existe sinceridade nele. A Bíblia diz que não há verdade nele. Então ele vem como se fosse um amigo. Quando não é. Nunca foi. Está entendendo? Não há verdade nele. Não há sinceridade nele. Aquele que se declara teu inimigo, no mínimo ele é sincero. Você não precisa se preocupar com ele, não. Mas agora aquele que fica dizendo que é teu colega, que fica puxando assunto, que quer entrar na sua vida, as coisas que vão entrando na sua vida. É com isso que você tem que se preocupar. As coisas que entram na sua vida de uma forma fácil, inocente, e que parece que não vai dar em nada, parece que não vai mudar nada. Olha como que a cobra chega. Faz uma abordagem inocente, como se não quisesse nada. Procura puxar um assunto com Eva. Por quê? Para criar um relacionamento. Você acha que o inimigo vem já na voadora? O que ele ganha com isso? Ele não ganha nada. Porque você cai e daqui a pouco levanta. Ele quer derrubar, mas de uma vez. Então ele puxa a conversa, chega de forma inocente, ele tenta criar com você um relacionamento. Daqui a pouco você está conversando com Satanás e não sabe. Daqui a pouco você está até defendendo o diabo e não sabe. Ele tenta criar um relacionamento para estabelecer confiança. Aí depois que ele faz isso, ele vai para o terceiro passo. O terceiro passo é confundir a palavra de Deus. Esse é o terceiro passo da estratégia dele.
depois que já estabeleceu um relacionamento, um pouco de confiança, ele começa a confundir a palavra de Deus. Porque ele chegou fazendo uma pergunta. Chegou meio que, né, é verdade que Deus disse isso, tal. Aí agora que Eva deu atenção, agora que deu-se início a uma relação, a uma conversa, aí ele começa a confundir a palavra do Senhor. Ele já faz a pergunta confundindo tudo. A própria pergunta dele já vem confundindo. No verso 1, ele diz: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem nenhuma fruta do jardim? Qual que era a palavra de Deus? Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos da que está no meio. Mas a palavra de Deus é: vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Como que ele vem confundindo a palavra do Senhor? É verdade que Deus falou que não pode comer nenhuma árvore do jardim? Nenhuma fruta? Olha a confusão que ele vai fazendo. Esse é o terceiro passo. Começar a confundir a palavra de Deus no seu coração, na sua mente. A pergunta dele já vem contrariando a palavra do Senhor. E ele cria uma situação onde a palavra de Deus parece duvidosa. Quem já duvidou da palavra de Deus? Eu já. Se você nunca duvidou da palavra de Deus, talvez você nunca foi tentado a esse ponto. Ou talvez você não se lembra. Mas todo mundo já duvidou da palavra de Deus um dia. Já duvidou de Deus um dia. Já duvidou do nome de Deus um dia. Já duvidou do poder de Deus. Está no sofrimento, está na dificuldade, está na prova. Esse é o momento de maior dúvida. Duvida que se Deus pode mesmo, se Deus faz mesmo, se Deus te ama mesmo, se Ele te quer bem mesmo, se Ele é o teu ajudador mesmo, se Ele é o teu socorro mesmo. Será que Deus é tudo isso mesmo? Será que eu mereço tudo isso? Será que Deus não está me abandonando? Será que Deus não está me esquecendo? Isso é o inimigo, irmão, no terceiro passo já te confundindo com a palavra de Deus, tornando a palavra de Deus confusa no seu coração. Para isso que serve a igreja, para você se fortalecer ouvindo uma boa palavra, para você conhecer a palavra, entender a palavra, se aprofundar na palavra, se fortalecer na palavra. E quando isso acontecer, você não vai balançar. É verdade, sim. O que ele quer? Fazendo você duvidar. Ele quer que você acredite na heresia. Que ele começa a distorcer a palavra, começa a criar heresia. E ele quer que você acredite nisso. Perceba que ele não está colocando em xeque aqui os conceitos de Eva, ou a moral de Eva, ou o que a Eva acha que é certo e que é errado. Ele está colocando em xeque aqui o que Deus falou. Ele está colocando em xeque a palavra de Deus. Por que ele vem distorcer a palavra? Ele distorce a palavra, cria uma heresia e entrega para você acreditar. Por que ele faz isso? Porque o objetivo dele é te derrubar de uma vez, e não por um momento. Se ele chega para você e nós aqui na voadora, derrubando, o que vai acontecer? A gente pode cair, mas a gente sabe que errou, a gente vai se arrepender e a gente volta. Então a estratégia dele é mais embaixo. Porque no que você acredita? O que nós valorizamos? A palavra do Senhor. Então se ele distorce essa palavra e faz você acreditar na heresia, você vai ficar cometendo pecado achando que está fazendo certo. Não, está na Bíblia, eu estou fazendo certo. Está tudo bem. Ou seja, se você pensa que está tudo bem, quando é que vem o arrependimento? Quando é que vem aquela humilhação, voltar para Deus? Quando é que não vem? Porque você acha que está certo, porque você acha que está tudo bem. E só você está certo, todo mundo está errado. Então eu vou abrir uma igreja para aqueles que acham que eu estou certo, porque eu vi na palavra, e aí vão me seguir. Aí por causa desse engano de Satanás, um monte de igrejas heréticas estão sendo abertas nos dias de hoje. Aí tem igreja para gay, para lésbico, tem igreja para tudo quanto é tipo de gente. Tem uma igreja lá no centro de São Paulo, que lá os jovens podem fornicar. E o pastor lá prova na Bíblia. Que não tem problema não. Eles dormirem antes do casamento, não tem problema nenhum.
Aí imagina o que mais tem na igreja? Jovem. Então tem uma igreja para tudo. Porque foram enganados por Satanás. Satanás distorceu a palavra para eles. Eles caíram na mentira do diabo. Caíram na heresia de Satanás. E estão seguindo por isso. E não têm arrependimento porque eles têm certeza que estão certos. Assim o inimigo te derruba para sempre. Você não se arrepende. Quando Jesus volta, você acorda no inferno. Assim ele alcança o objetivo dele. Irmão, se você soubesse a importância do arrependimento, porque está diretamente ligado à nossa salvação. Se você puder, se arrependa todo dia. Se arrependa todo dia. Quando você se arrepende, querido, você deixa o inimigo com depressão. Porque os esforços deles foram por água abaixo. Porque a sua salvação no arrependimento está mais viva do que nunca. Glória a Deus. Então, baixe esse orgulho. Eu não preciso me humilhar, eu estou muito bem. Eu não preciso me arrepender, eu estou muito bem. Irmão, pelo amor de Deus, se você não está conseguindo achar, se você não está vendo motivo para se arrepender, procura inventa e se arrepende. Volte a Deus todo dia, se arrependa a Deus todo dia, se lance nos pés do Senhor todo dia. Aleluia. Esse é o caminho que leva ao céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a estratégia do inimigo é colocar na sua cabeça que você não precisa se arrepender porque você está fazendo tudo certo. Senhor. Então quando está tudo bem, querido, é aí que você tem que se preocupar. É aí que você tem que se preocupar. As pessoas acham que está ruim só quando está passando algum tipo de dificuldade. Aí fala, meu Deus, estou sendo perseguido. O inimigo está se levantando na minha vida. Está querendo me abater. Mas eu não vou deixar essa prova me abater. Porque Deus é maior, eu creio em Deus. Irmão, sai desse nível. Esse nível é tão baixo. Esse nível de cristianismo é tão baixo, querido. Tudo quanto é prova, você coloca que é o inimigo se levantando. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Porque vocês vão vencer? Não. Tem de bom ânimo porque eu venci. Você vai se alegrar porque eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus. O inimigo quer colocar na sua cabeça que você não precisa se arrepender. E hoje em dia está assim. Olha ao seu redor. Olha na internet. Olha as igrejas. Ninguém não tem arrependimento mais, pastor. Não tem. Ninguém precisa se arrepender. Ninguém precisa se humilhar. Ninguém precisa se lançar nos pés do Senhor. Ninguém precisa. Se for para descer na oração, tem que ser para pedir. Ninguém precisa descer na oração para chorar aos pés do Senhor, para lamentar as suas falhas, os seus pecados. Não precisa disso não. Hoje em dia é só para pedir. Só para pedir, é só para buscar, é só para ter as coisas, para ganhar, para ser. Percebe como que o inimigo está trabalhando? Aqui no Brasil, pelo menos, não conheço fora, mas aqui no Brasil, olha como que o inimigo está trabalhando. Já implantou na mente de muitas igrejas inteiras que estão indo para o inferno. Tem igrejas com centenas de membros, com milhares de membros que estão indo para o inferno, porque caíram nessa armadilha, a armadilha mais antiga da história da humanidade, desde o Gênesis 3. Caíram e ficaram, não despertaram. O que diz Paulo em 2 Coríntios 4:4? O Deus, com D minúsculo, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Amado. Verdade, Senhor. Que isto nunca suceda a nós. Que isto nunca aconteça com você. Que isto nunca aconteça conosco. Porque a cegueira não é dos olhos, a cegueira é do entendimento. A palavra não entra, o Evangelho não entra. Quando fala da palavra de salvação, a palavra do perdão, da reconciliação, do arrependimento, simplesmente não entra. Porque cegou o entendimento. Então o primeiro passo, ele se esconde atrás de algo de alguém. No segundo, ele vem de uma forma que não te assusta, para não despertar as suas defesas, para você não criar alarmes. No terceiro, ele começa a confundir a palavra de Deus.
E no quarto agora ele faz um teste no seu conhecimento bíblico. Isso é óbvio. Como que ele vai te confundir com a palavra do Senhor se ele não souber primeiro o quanto você entende de Bíblia? O quanto você conhece a palavra? O quão profunda está enraizada a palavra de Deus no seu coração? O inimigo não é onisciente. Ele não lê pensamentos. Ele não sabe o quanto você sabe de Bíblia ou não, a não ser que você fale, a não ser que ele te pergunte e você responda. Ele fez tudo isso numa pergunta para Eva. Olha a astúcia. Uma única pergunta, ele fez tudo isso. É verdade que Deus disse que não podia comer de árvore nenhuma do jardim? Com essa pergunta agora ele vai saber o quanto Eva entende a palavra de Deus. O quanto será que está enraizada a palavra no coração dela? Sabe por que ele foi na Eva? Não tem nada a ver com homem ser melhor que mulher, não tem nada a ver. Sabe por que ele foi na Eva? Gênesis 2:16. O Deus Todo-Poderoso está falando diretamente com Adão. E dizendo, Adão, você pode comer da árvore que você quiser, menos da árvore que está no jardim. Gênesis 2:16. Gênesis 2:18. Deus agora coloca um sono em Adão, pega uma costela e faz a mulher. Quando a mulher veio, Deus já tinha dado a sua palavra para Adão. Está entendendo? Então ele fez uma análise simples. Quem vai duvidar mais fácil da palavra? O que ouviu diretamente de Deus ou o outro que ouviu depois? Do seu marido. Simples. O que significa o quê? Ele vai naquele que está mais fraco. Ele faz uma pequena análise e ele fala, não, essa irmã aqui não vai na escola dominical, falta direto no culto de ensinamento, observa ela em casa, não lê Bíblia em casa, não lê livro nem nada. Essa daqui que eu acho que não sabe nada da palavra de Deus, eu vou nela. Vai cair fácil. É assim. Esse irmão aqui está ausente, tudo foge do conhecimento o tempo todo. Na hora que é conhecimento, que é estudo, ele dorme, vai lá para fora. Aí ele fala, opa, isso aqui tá fácil. É simples. O Adão ouviu direto de Deus. E a voz de Deus com certeza é marcante. Deve ter penetrado no coração de Adão para não sair nunca mais. Mas a Eva não ouviu de Deus. Ela ouviu do Adão. Aqui tem um outro ensinamento básico, né? O Adão ensinou a palavra para sua esposa. Que significa que todo marido é um líder espiritual na sua família. E deve ensinar a palavra para os seus. Mas ele viu que estava mais fácil com Eva, por isso ele foi na Eva. Porque no Adão ele ia ter que gastar mais saliva. E o inimigo, por mais que ele seja ardiloso e ele venha passo a passo, ele não quer perder tempo. Ele quer derrubar o quanto antes. Pedro diz, em 1 Pedro 5, se não me engano, verso 8 em diante, ele diz que o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ao nosso redor acampa o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Ao derredor, é um passo à frente, está o inimigo rugindo como leão. Ele não é leão, mas ele tem o comportamento de um leão. Sabe como que um leão se comporta? Primeira coisa, o leão localiza o rebanho de zebra. É o principal alimento do leão. Localiza o rebanho, de zebra ou de qualquer outra coisa. Ele não ataca diretamente. Ele se esconde no mato e fica observando. E ele vai olhando um por um individualmente. Ele não olha o rebanho inteiro. Nossa, aqui tem bastante, aqui tem pouco. Não, ele está preocupado com isso. Ele olha individual. E o que ele quer achar? Ele quer achar um que esteja mais fácil de pegar. Então, normalmente, a zebra, aquele animal que está mancando, que está machucado, ou que já está muito velho, não corre tanto, são os primeiros que ele pega. Ele olha individualmente e ele vê quem é o mais fraco.
Ou quando não é mais fraco, aquele que está mais longe do rebanho. Porque estando um pouco longe do rebanho, fica desesperado, facilmente comete erro na perseguição. Quando ele acha que está mais fraco, aí ele corre atrás somente daquele. Ele vem em direção ao rebanho, o rebanho todo se dispersa. Mas ele já está focando em um. Ele não está preocupado com o rebanho todo, ele está focando em um. Quando pegou aquele um, tudo bem, a próxima ele vai ver outro. Sempre começa pelo mais fraco, é assim que o leão age. E é assim que o inimigo faz também aqui, irmão. A pergunta que eu tenho para você essa noite é: o quão difícil é para derrubar você? Ou o quão fácil é te derrubar? Se o inimigo fosse avaliar a gente aqui, para ver quem é o mais fraco espiritualmente, quem é o que tem menos conhecimento bíblico, está menos preparado, capacitado na palavra de Deus, quem seria de nós que ele iria investir nesses 6 passos para tentar derrubar? Porque uma vez que derruba um, fica fácil derrubar os outros. Uma vez que um cai, parece que puxa o outro. Eva caiu e puxou Adão. O que ouviu a voz de Deus diretamente falando com ele, puxou ele, caiu também. Então ele começa pelo mais fraco e é como se fosse puxando uma linha, que vai derrubando um por um atrás do outro, um atrás do outro. Quando pensa que não, toda a igreja está caída. Aí você fala, não, é porque estudo bíblico é chato. Ah, pastor, dá sono, cansa. Ah, eu leio a Bíblia, dói os olhos. Eu leio a Bíblia, ah, meu Deus, eu não consigo. Me dá preguiça. Se for para assistir alguma coisa, eu viro à noite. Mas se for para começar a ler a Bíblia, em menos de 5 minutos já estou dormindo. Pô, irmão, você está sendo presa fácil. Está sendo presa. Ele testou o quanto de conhecimento Eva tem. Interessante que ele fez a mesma coisa com Jesus em Mateus 4. Já prestou atenção? Se você ler Mateus 4, a tentação de Jesus, você vai ver que é a mesma estratégia, igualzinha. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui no primeiro argumento, Eva caiu. Jesus não caiu no primeiro argumento, então ele lançou outro. Ele tentou distorcer a palavra, Jesus não caiu. Jesus deu a palavra correta para ele. Aí ele tentou distorcer de novo em outra passagem. Jesus não caiu, Jesus respondeu de novo com a palavra para ele. O que deixa claro, irmão, deixa claro que para vencer a tentação não basta jejum e oração somente. Tem que jejuar, tem que orar sim, mas para vencer a tentação não é o suficiente. Tem que ter conhecimento da palavra de Deus, tem que estar firmado na palavra, porque a tentação é de momento. Jejum e oração são coisas de progressão. Você vai fazendo e você vai fazendo, é como um investimento que vai aumentando, vai crescendo, você vai melhorando. Mas a tentação eu estou saindo da igreja e de repente acontece uma tentação ali na esquina. É assim, no momento. Se você não tiver firmado na palavra, você cai. Não importa quanto jejum e oração você faça. Então Jesus venceu a tentação aqui em Mateus 4, não foi bater no pé, não foi dizendo que está amarrado, tá falando fórmulas mágicas, não foi nada disso. Ele não venceu aqui falando em línguas, invocando isso, invocando aquilo, o dom disso, o dom daquilo. Não, irmão. Foi somente com a palavra de Deus. Somente pela palavra. O quão firme na palavra você está. E o grande problema hoje dos crentes, a gente que anda um pouquinho, a gente percebe, é que tem muito pastor despreparado para ensinar a palavra. E tem muita gente que é levantado, obreiro, levantado alguma coisa na igreja, que não sabe nada de Bíblia. Isso é praticamente um pecado. Você está colocando alguém que não tem preparo nenhum na frente do rebanho. Alguém que não sabe nada de Bíblia é alguém fácil para o inimigo derrubar com heresia. Aí derruba o líder, pronto, o rebanho vai junto. Quinto passo. Ele retira a condenação e coloca o benefício. Versículo 4. No versículo 3, a Eva responde para ele. E, só marcando aqui, ela conhecia a palavra de Deus. Não foi isso não, cobra.
O que Deus disse é, podemos comer de qualquer árvore, menos a que está no meio. Ela conhecia, mas ela não permaneceu nessa palavra. Porque o inimigo deu uma opinião diferente, e entre a opinião de fora e a palavra de Deus, ela ficou com a opinião de fora. Se ela permanece, se ela repete a palavra de Deus, ela tinha vencido. Mas não, ela se deixou levar. Qual que é? O que ele fala? Vocês não morrerão coisa nenhuma. Qual que é o temor? Se você cometer um pecado, do que você tem medo? Do que você tem medo? Da condenação que vai vir, da consequência. Não é, pastor? É o que coloca temor no seu coração. Você fala, não posso fazer, isso vai me prejudicar. A própria Eva disse no verso 3, no dia em que comemos, morreremos. Não podemos comer nem tocar, senão vamos morrer. O que o diabo faz? Você não vai morrer coisa nenhuma. Ele tira a condenação. Em outras palavras, não se preocupa não que isso aí não dá nada. Esse pecado aí, esse pecado aí, isso não vai acontecer nada não, pode fazer. Pode pecar. À vontade. Não é isso que está acontecendo? Hoje em dia tudo é permitido. Hoje em dia pode tudo. As coisas que nós aprendemos quando era criança, que eram pecados, hoje em dia não tem nada a ver. Você não vai morrer coisa nenhuma. Não, que pode fazer, tanto faz, que não vai não. É o quinto passo, ele tira a condenação, para você ficar tranquilo. Não, meu, fica tranquilo, vai fazer, vai acontecer nada. Ele vai morrer, quem morreu o quê? Nossa, como você é quadrado, como você é crente antigo. Nossa, como... Oh, meu filho, meu Deus, que morreu o quê? Ele tira a condenação, e além de tirar a condenação, ele coloca um benefício. Que você vai morrer o quê? Muito pelo contrário, seus olhos vão se abrir. Seus olhos vão se abrir. Você vai ser igual a Deus. Sua vida vai melhorar. Que morrer que nada, você vai mudar de vida, rapaz. Sua vida vai ficar melhor, você vai viver melhor assim. Não, vem viver melhor com a gente na prosperidade. Não, porque a gente é da prosperidade. Porque o cristão não pode andar de chinelo, o cristão não pode andar de carroça. Não, o cristão não, que o filho de Deus, não. A gente tem que andar bem, a gente tem que comer bem, a gente tem que fazer tudo bem. Então, pode fazer isso aqui que dá certo, não morre não. Isso aqui é o contrário, isso aqui você abre os olhos, fique igual a Deus. Você vai ter mais conhecimento, que agora você vai conhecer do bem e do mal, olha aí. Então ele tira a condenação e coloca um benefício para te tranquilizar. Em outras palavras, motivação para pecar. E tem gente que acredita tanto nisso que chega um ponto que começa a defender o pecado. Meu Deus. Começa a defender o pecado. É o que mais se vê hoje em dia. Você olha e fala, não filho, isso daí é errado, isso é pecado. Aí ele fala, que pecado o quê? Claro que não tem nada a ver, que não sei o que lá, porque está escrito, porque não sei o que outro. Ele começa a defender o pecado. Ou seja, já está tão embasado na estratégia do inimigo que ele já está defendendo o pecado. Não, isso pode, isso é permitido, está tudo bem. Ele coloca benefícios, ele retira, tirando a condenação, tira a nossa preocupação. Coloca benefícios, ele nos dá motivação para pecar. Por que você peca tanto? Por que você cai tanto? Por que toda vez sempre o mesmo pecado? Por que será? Querido, abre a sua mente, abre os seus olhos, olha para a palavra de Deus. O inimigo está te motivando a pecar o tempo todo. Está te dando motivos para pecar. Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa nem responder, não. Responde para você no seu coração. Alguma vez você já justificou o seu pecado? Já deu uma desculpa? Não, mas é porque esse pecado aqui é assim, assim, assim. Você acha que isso veio de Deus? O inimigo está te dando motivo para pecar. Está te dando justificativo. É tipo assim, não, você falta, e você vai lá e pega um atestado falso. E prova que dá um motivo, dá uma justificativa do porquê que você faltou. É a mesma coisa, não, você peca, depois você fala que é porque isso, aquilo, outro.
Primeiro passo, ele se esconde atrás de algo de alguém. Segundo passo, ele vem como um amigo porque ele não quer te assustar. Terceiro passo, ele começa a confundir a palavra de Deus. No quarto, ele faz um teste de conhecimento com você para saber até onde você aguenta. No quinto, ele retira a condenação e coloca benefícios, te dando motivos para pecar. E agora, no sexto e último passo, ele cria uma situação onde Deus parece ser o culpado. Olha o que ele diz no verso 5. Deus disse isso porque sabe que... Olha a insinuação que ele está fazendo. Sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, a expressão Deus sabe que, insinua que Deus está escondendo algo deles. Não, você acha que Deus é tão bom assim? Deus está escondendo as coisas de você? Deus não está te contando tudo? Deus está privando você das coisas boas da vida. Porque Deus não quer que você tenha olhos abertos. Deus não quer que você tenha conhecimento do bem e do mal. Deus não quer que você seja igual a Ele. Deus está privando você das coisas boas da vida. Quantas vezes você já pensou isso? Ah, se eu fosse do mundo, eu ia ter uma vida melhor, porque eu ia poder fazer isso, eu ia poder fazer aquilo, eu ia poder fazer aquilo outro. Quantas vezes, irmão? Se pelo menos eu não fosse... É tanta proibição, se pelo menos eu não fosse crente, eu ia poder fazer isso e aquilo, eu ia poder ir ali, voltar, fazer aquilo outro. É o diabo colocando essas coisas na sua cabeça, esse é o sexto passo da estratégia dele. Ele arma uma situação que parece que Deus tem culpa no cartório. Parece que Deus tem culpa de alguma coisa. É o Senhor. Ele faz parecer que Deus está escondendo coisas de você. Ele faz parecer que Deus está tirando a sua felicidade, não deixando você viver. Mas isso tudo é mentira. Não há verdade nele. Oh, irmão, você pode glorificar a Deus, porque hoje a máscara dele está caindo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ele diz, Deus sabe que no dia que você fizer isso vai acontecer. Por isso ele diz que você vai morrer. Ou seja, ele despreza a soberania de Deus. Ele está rebaixando Deus, como se Deus fosse igual a nós. Fosse o mesmo nível. Porque entre nós aqui é o mesmo nível. Então tem que haver uma transparência. Ninguém é melhor do que ninguém. Agora, entre nós e Deus, eu posso dizer ninguém é melhor do que ninguém? É isso que o diabo está fazendo. Está rebaixando Deus. Desprezando a soberania de Deus, porque Deus é soberano. Significa o quê? Ele é melhor que nós. Significa o quê? Ele tem todo o direito de esconder de nós o que ele quiser. Ele tem todo o direito de tirar da nossa vida o que ele quiser. E como ele coloca o que ele quiser, ele priva de nós o que ele quiser. Ele tem todo o direito de limitar os nossos passos se ele quiser, ou de prolongar o nosso caminho. Ele é soberano, ele é o Senhor. Nós somos criaturas, mas o inimigo quer colocar nas nossas cabeças que não é assim, que Deus não deveria esconder nada de você, que Deus não deveria tentar te controlar, que Deus não deveria tentar moldar a sua vida ou dirigir os seus passos. É isso que ele coloca. E você fica com aquele pensamento de que, nossa, como esse Deus é egoísta. Ele quer que eu faça tudo, ele não quer deixar eu ir, ele não quer deixar eu fazer isso, ele não quer deixar eu fazer aquilo. Você fica com essa ideia na cabeça, irmão. O inimigo está rebaixando a soberania de Deus, te fazendo esquecer que Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele pode, Ele manda, Ele faz, Ele acontece, Ele mata, Ele fere, Ele derruba, Ele levanta, Ele exalta, Ele abate, Ele humilha, Ele faz o que Ele quer, quando quer, a hora que quer, porque Ele é o Senhor. Os seus maiores sonhos nessa terra para Deus são como nada. Se Ele nunca quiser realizar, não vai acontecer. Ele é o Senhor. Os seus maiores pesadelos, se Deus quiser realizar, então vai acontecer e você não pode reclamar porque Ele é o Senhor.
Aleluia. Toda a honra e toda a glória é para Ele. Todo louvor é dele, querido. A honra é dele, a glória é dele, o nome é dele, a terra é dele, a nossa vida é dele. Se não fosse o sopro dele, não estaríamos respirando agora. Paulo disse, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. O Charles Spurgeon disse uma vez que até quando bate uma luz de sol e você consegue ver a poeira, os pozinhos se mexendo, ele diz que até a direção daqueles pozinhos para onde vão, Deus controla. Deus controla tudo, Deus é soberano acima de tudo e de todos. Então nós é que temos o prazer e o privilégio de servir a esse Deus tão grande. Aleluia! Então se Ele quiser esconder o que quiser de nós, que esconda. Se Ele quiser fazer coisas que nós não entendemos, que não sabemos, que seja. Aleluia! Oh glória a Deus, não deixe o inimigo te enganar, te confundir, levando você a rebaixar a soberania de Deus e querer colocar a culpa em Deus e de tudo. O diabo não diz diretamente, mas ele faz você pensar que Deus é o culpado. Quantas vezes, irmão, você pensou isso? Responde para você mesmo, seja sincero. Quantas vezes você ficou com esse pensamento, com esse negócio? Deus é o culpado, mas você não disse com palavras. Você não quis pronunciar, porque você teve medo. Já pensou se eu falo uma coisa dessa que acontece? Mas no seu coração ficou. Você pensou. No meio da dor, da adversidade, nos momentos mais terríveis da sua vida. Coisas injustas que aconteceram com você. E você sabe que não merece isso. Você sabia que não merecia. Momentos da vida em que você faz tudo certo, mas acontece tudo de errado. E com a pessoa que faz tudo errado, acontece tudo certo. E você fica, meu Deus, que injustiça! Cadê o Deus dos exércitos na minha vida? Cadê o Senhor na minha vida? Cadê o Todo-Poderoso na minha vida que me deixou passar por isso, me deixou sofrer essa injustiça, me deixou padecer tanto? Aí vem o pensamento. A culpa é de Deus. A culpa é de Deus. Mas isso é argumento de Satanás. Isso é estratégia de Satanás. Aleluia, Deus. Porque se ele coloca você contra Deus, como que você serve a Deus? Se ele coloca você contra Deus, como que você se arrepende e volta para Deus? Se ele cria uma rixa, ele é covarde, ele é o culpado de tudo, mas ele não aparece, ele se esconde, ele tenta arranjar um bode expiatório para você acusar. Aí você acusa Deus, acusa o seu irmão, acusa o pastor, acusa a irmã do louvor, acusa o grupo, acusa o vizinho, acusa todo mundo e não percebe que é o inimigo que está por trás. Chacanto cominaia solpia decanda rabadaca sétia leremam choclo remando comina resúpia rebadaca sobe decanda rabadaca achai. Se em algum momento você pensou que a culpa era de Deus, é porque você foi enganado por Satanás. Se tem uma coisa, é que Deus não deve nada para ninguém. Se tem uma pessoa na face dessa terra que não tem dívidas, é Deus. Não deve nada para ninguém. Deus não te deve nem satisfação. Deus não te deve nem explicação. Mas Ele é tão amoroso e misericordioso que mesmo assim Ele explica e nos deixa avisados. O que eu faço agora não entendes, mas entenderás depois. Depois você vai compreender. Depois eu vou te explicar. Aleluia. Oh, queridos. Para finalizar, qual que é a base de toda a estratégia do inimigo? Toda a estratégia dele está fundada numa coisa: distorcer a palavra. E para a estratégia dele dar certo, é importante que você não conheça tão bem a palavra. Quanto menos você conhecer a palavra, mais chance o inimigo tem de te derrubar. Mais chance ele tem de dar certo na estratégia dele. Eu sei que Deus ele faz promessas aos seus filhos. E na Bíblia nós temos muitas promessas que Deus fez a nós. E temos certeza que Deus vai cumprir todas elas, uma por uma. Até aquelas promessas que nós já esquecemos. Deus não esqueceu. E Ele vai cumprir. Mas eu quero te convidar a fazer uma coisa ousada aqui nessa noite. Deus já te prometeu muito.
Está na hora de você prometer algo para Deus. Será que você tem coragem de fazer uma promessa para Deus? Nada muito pesado, nada que você não possa cumprir. Uma simples promessa de que você vai se dedicar a conhecer mais a palavra do Senhor. Aleluia. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 4,6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Como rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Eu não estou falando de fogo no pé, irmão. Eu estou falando de leitura da palavra, estudo da palavra, interpretação da palavra. É o que está faltando nos dias de hoje. É algo que você não acha fácil. Nas igrejas por aí não acha. E quase todo lugar que você vai é barulho, é roda, é pula, é grito, é revelação disso, é revelação daquilo, é campanha da porta, é campanha do alho, é campanha da flor, é campanha do não sei do que, irmão. Mas palavra mesmo sumiu, desapareceu. Satanás está vencendo, mas eu quero crer que aqui em Mauá, nessa pequenina igreja, tem um remanescente que vai se firmar na palavra, que vai se fortalecer na palavra, e que se Satanás vir até nós com essa estratégia ultrapassada, ele não vai ter êxito, ele não vai ter vitória, porque firmados estamos na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Sabe por que o inimigo bate tanto na palavra, quer tanto distorcer a palavra, quer tanto tirar a palavra do seu coração, irmão? Muito simples. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Verbo é palavra. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. A palavra é Jesus Cristo. No princípio era Jesus, e Jesus era Deus, e Jesus estava com Deus. Está entendendo? A palavra do Senhor aponta para o próprio Jesus Cristo. Paulo disse na carta aos Colossenses que Jesus é o princípio da criação. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que o princípio do Gênesis aponta para Jesus Cristo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Na verdade, conforme Paulo, poderia ser traduzido assim: em Jesus criou Deus os céus e a terra. Ou ainda, por causa de Jesus criou Deus os céus e a terra. E se é por causa de Jesus, concorda com a palavra que diz que o plano da salvação estava estabelecido antes da fundação do mundo. Então, se Deus elabora um plano de salvação, por causa de Jesus ele começa a criar todas as coisas. Em Jesus ele cria todas as coisas. Isso concorda com Romanos 11:36, que vai dizer: porque dele Cristo, e por ele Cristo, e para ele Cristo são todas as coisas. Aleluia! Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Você está entendendo? A palavra é o próprio Cristo. A palavra é o que nos alimenta, é o que nos fortalece. E Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se não comer da minha carne, se não beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Você pode orar o quanto quiser, você pode jejuar o quanto quiser, mas se você não comer da palavra do Senhor, se você não se alimentar disso aqui, você não tem vida em você mesmo. Aleluia. Pastor, não fala de oração não, que eu sou muito fraco de oração. Sabe por que você é fraco de oração, querido? Porque o que fortalece é a palavra. Está sem força para orar e jejuar? Começa pela palavra. A palavra vai te fortalecer e aí você vai conseguir orar e jejuar. É simples. Verdade. Sim. Simples. Sabe por que está todo mundo fraco espiritualmente? Eu lembro antigamente, quando eu era pequeno, pastor, eu tenho 27 anos. Né? 27 anos. Quando eu era pequeno, em todo lugar tinha um adesivo nos carros, caminhão, escrito nas paredes: Jesus está voltando. Se isso não é avivamento, eu não sei o que é. Nas rádios, em vários lugares se pregava arrebatamento, volta de Cristo. Hoje em dia, qual é o adesivo que você vê nos carros? O meu segredo é Malaquias 3:10. Aponta para a teologia da prosperidade. É isso que você vê nos carros.
Deus no comando. Não está pregando nada. Não está anunciando Jesus em nada. Só está demonstrando o seu ego. Só está demonstrando o seu egoísmo. O meu segredo é... Ou seja, eu sou assim porque eu sou dizimista. Eu sou exemplar. Eu sou um cristão exemplar. Irmão, pelo amor de Deus. Cadê? Em várias casas que a gente entrava, que a minha mãe visitava, tinha um quadro na parede, pastor. Salmo 91. Nos panos de prato, Salmo 23. E hoje em dia, cadê essas coisas? E naquela época, todo mundo forte espiritualmente. A pessoa aceitava Jesus, a vida mudava da água para o vinho. Um culto só era o suficiente para uma transformação total na vida das pessoas. Mas hoje é uma fraqueza tão grande, tão grande, tão grande, que tem pastor que fica usando de técnicas de marketing, técnicas de venda para poder segurar os irmãos dentro da igreja. Sabe aquele vendedor de telemarketing que liga para você e fica te insistindo, te incomodando, te perturbando, e você acaba comprando só para poder desligar a ligação, porque não consegue? É assim que estamos hoje. Muitas igrejas estão hoje. Para poder ganhar um novo membro, para poder ficar com a pessoa, tem que fazer toda uma insistência, tem que ser todo convincente, psicológico, usar da filosofia. Tem que fazer um monte de estratégia. Irmão, e a palavra? As pessoas não enxergam, está faltando palavra. É isso que nos fortalece, é isso que fortalece a igreja. Isso é o alimento da igreja. Hoje em dia as igrejas estão fazendo campanha de tudo quanto é tipo. Campanha das portas abertas, campanha dos milagres, campanha do não sei o que lá. É tanta campanha hoje, irmão. Você tem que fazer campanha de leitura bíblica, campanha de estudo bíblico, para fortalecer esse povo. E uma vez esse povo fortalecido, eles não vão precisar ficar procurando campanha de milagre, porque eles vão ser um milagre vivo de Deus na terra. Aleluia! Aí a gente fica brigando e colocando regras para os irmãos virem na oração, para os irmãos virem de manhã orar, para os irmãos virem na escola dominical. Oh, meu Deus, fortalece esse povo com a palavra, que nunca mais você vai precisar ficar cobrando para eles virem na oração, porque o crente fortalecido, ele quer orar, ele deseja orar. Aleluia, ele corre para orar. Glória a Deus. Sim. É verdade. Se você tiver coragem, se comprometa com Deus, querido, de aprofundar melhor na palavra do Senhor, de conhecer mais a palavra do Senhor. E se você puder estudar, estude. Se você não puder estudar, fazer um curso, tem aí o seu pastor, tem referências no ministério que podem te indicar livros, que podem te indicar material. E sempre valorize a palavra, escute a palavra. Glória a Deus, se alimente da palavra. Aleluia, não vai em qualquer vento de doutrina, mas deixa essa palavra entrar no seu coração. Ame essa palavra de verdade, que ela seja rotina na sua vida. Aleluia. Amém, amados?